da conduta do ministro Alexandre de Moraes. Novamente, seguimos a mesma lógica que adotamos no item anterior. Tratamos primeiro do artigo 39(2) da Lei 1079 de 1950, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. A relação financeira do escritório da cônjuge com o investigado é notória. O escritório de advocacia de Viviane Barros de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, manteve contrato de prestação de serviços com o Banco Master S.A. no período de fevereiro de 24 a novembro de 25, recebendo remuneração global prevista no contrato de 129 milhões de reais, dos quais 80 milhões de reais foram efetivamente desembolsados, conforme farta a documentação financeira e fiscal examinada e consolidada por essa comissão. A relação entre o cônjuge do magistrado e o banco é causa objetiva de impedimento, nos termos do artigo 252(4) do CPP, segundo o qual o juiz está impedido quando ele próprio ou seu cônjuge for parte ou diretamente interessado no feito. Trata-se de hipótese de impedimento absoluto, insanável e cognoscível a qualquer tempo, que independe da comprovação de prejuízo ou de influência subjetiva. A magnitude da remuneração, 129 milhões de reais contratados, 80 milhões de reais efetivamente pagos, exclui qualquer possibilidade de caracterização dessa relação como relação profissional ordinária ou de baixa relevância econômica, tratando-se de vínculo de dependência financeira substancial entre a família do magistrado e a instituição investigada. Dito de outra maneira, presidente e colegas, esse é um contrato que muda a vida das pessoas. Esse é um contrato que transforma um cidadão servidor público em milionário, que muda totalmente seu padrão de vida. Segundo, trata da extensão e da natureza dos serviços prestados. O próprio escritório, Barros de Moraes, afirma em nota que teria realizado, ao longo da relação contratual, 36 pareceres jurídicos, 79 reuniões presenciais e 13 encontros com a presidência da instituição, sendo 2 deles presenciais, muito embora não haja qualquer comprovação da efetiva prestação desses serviços. O engajamento, segundo a versão apresentada pela banca de advocacia, teria sido, portanto, contínuo, intensivo e de alto nível durante quase 2 anos, período que coincide integralmente com a fase mais crítica das investigações regulatórias e judiciais realizadas sobre a instituição Banco Master. Não se trata de vínculo incidental, mas de assessoria de grande vulto a banco submetido a escrutínio de órgãos públicos, entre os quais o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário. O volume das supostas interações, média superior a 13 reuniões presenciais por mês, além dos pareceres escritos, revela integração funcional do escritório na estrutura decisória do banco, e não a mera prestação de serviços jurídicos esporádicos, o que agrava a intensidade do vínculo econômico para fins da configuração da suspeição. Mesmo no cenário em que esses serviços não tenham sido substancialmente realizados, o que se afigura provável, justamente em razão da não identificação de documentos que comprovem a sua suposta realização, a suspeição continua a se revestir de gravidade. Uma remuneração tão alta para uma quase nula contrapartida indica que os serviços foram prestados de maneira diversa ou por pessoa diversa daquela ajustada contratualmente. Falo em seguida, presidente, da questão do objeto do contrato como agravante qualificador. A gravidade da suspeição é potencializada pelo objeto específico dos serviços prestados. Segundo a declaração do próprio escritório Barros de Moraes, as atividades contratadas compreendiam governança, política de relacionamento com o poder público e revisão da política de captação para o regime próprio de previdência social. A expressão política de relacionamento com o poder público revela que o Banco Master contratou o escritório titularizado pela esposa do ministro para gerir justamente a interface institucional do banco com órgãos estatais, incluindo potencialmente o Poder Judiciário. A remuneração recebida pela família Moraes, através do escritório de advocacia, estava, portanto, diretamente associada à gestão das relações do banco com poderes e órgãos perante os quais o banco tinha interesse em processos pendentes. O valor pago ao escritório do cônjuge do ministro Alexandre de Moraes foi o maior entre todos os escritórios de advocacia contratados pelo Banco Master. Mensagens apreendidas no celular de Vorcaro revelam que o pagamento ao escritório Barros de Moraes era tratado como prioridade absoluta dentro do banco,
com o banqueiro orientando sua equipe de forma categórica no sentido de que os repasses não podiam deixar de ser feitos em hipótese nenhuma. O escopo contratual, como se ressaltou, não se limitava a causas judiciais específicas. O contrato estabelecia que o escritório deveria acompanhar de forma estratégica a atuação de órgãos do Poder Executivo, como o Banco Central e Receita, bem como coordenar monitoramento perante os poderes Judiciário e Legislativo, inclusive acompanhando o projeto de lei de interesse do banco. A contratação do escritório da esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal em valores extraordinariamente superiores ao padrão de mercado para serviços que incluíam articulação institucional perante os próprios poderes em que o banco era investigado ou regulado, configura a um só tempo comprometimento objetivo da imparcialidade do magistrado e violação ao dever de decoro funcional previsto no artigo 39(5) da Lei 1079 de 1950. Tratar agora, senhor presidente, da tentativa de atribuir a revelação do conflito de interesses a um vazamento de dados. Em vez de enfrentar a substância do conflito de interesses revelado pela imprensa, exercendo, como deve se exercer na democracia, sua liberdade de atuação, o ministro Alexandre de Moraes utilizou a presidência interina do STF, exercida durante o recesso judiciário de janeiro de 26, para abrir de ofício inquérito destinado a apurar se a Receita Federal e o Conselho de Atividades Financeiras do COAF teriam vazado dados sigilosos de integrantes do Supremo e de seus familiares. O inquérito foi instaurado logo após a revelação, pela jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo, de 9 de dezembro de 25, desse contrato de 129 milhões de reais entre o escritório de seu cônjuge e o Banco Master. Contrato cujo teor foi localizado pela Polícia Federal no celular apreendido por Daniel Vorcaro durante a Operação Compliance Zero. A iniciativa do ministro, portanto, não se dirigiu a esclarecer os vínculos financeiros da sua família com o banco investigado. Se dirigiu a investigar e, eventualmente, responsabilizar os órgãos de controle e os veículos de imprensa que os trouxeram a público, redirecionando o foco institucional da conduta do magistrado para a conduta de quem a revelou. Agrava a situação o fato de que apenas 2 semanas antes da abertura do inquérito, 27 de dezembro de 25, o PGR Paulo Gonet já havia arquivado o pedido de investigação sobre a atuação do ministro Moraes no caso do Banco Master, indicando a ausência de lastro probatório mínimo e concluindo que a representação se fundamentaria estritamente em matérias jornalísticas, que são fontes secundárias, segundo o PGR, destituídas de confirmação comprobatória autônoma, decisão que por si merece análise, no item que trataremos mais adiante sobre a conta do próprio Procurador-Geral da República. Item B, senhor presidente, trato da incidência do artigo 39(5) da Lei 1079/50, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Trato primeiro da comunicação com o investigado no contexto de prisão cautelar. A Polícia Federal extraiu do celular de Daniel Vorcaro mensagem que perguntava, direcionada ao celular utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes, se este, Moraes, teria conseguido, abre aspas, bloquear, algo que iria acontecer no dia da primeira prisão do banqueiro. A mensagem aponta para a interlocução direta entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e o investigado preso pela Polícia Federal em contexto que sugere tentativa de interferência na medida cautelar. Essa conduta, se confirmada pelo conjunto probatório que a comissão reuniu, é das mais graves e incompatíveis com a função de um magistrado. Essas informações sugerem que o ministro do Supremo Tribunal Federal pode ter utilizado sua posição institucional para interferir em um ato de polícia judiciária sobre o investigado que remunerava sua esposa, a banca de advocacia titularizada pela sua esposa. A mensagem, uma vez contextualizada no conjunto de relações financeiras documentadas entre a banca de advocacia da família do ministro e o investigado, adquire valor probatório qualificado, como elemento corroborante da hipótese de interferência jurisdicional indevida, sendo certo que a simples existência de canal de comunicação direta entre magistrado e investigado em contexto de prisão cautelar já constitui por si só uma violação grave do decoro mínimo funcional que se exige. E aí, senhor presidente, como disse, suprimimos a leitura de uma série de trechos do relatório, mas ao tratar da atuação do Banco Master, esse foi um dos pontos. O Banco Master contratava criminosos para infiltração no aparato público, o Banco Master contratava criminosos para ter acesso a dados sigilosos e, com base nesses dados sigilosos, no caso específico da prisão cautelar decretada pela vara, se não me engano, 10ª vara aqui do Distrito Federal de Brasília, se chegou a essa interação de mensagens com o número de telefone celular utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, a prisão era sigilosa,
o investigado tem acesso aos dados por meio de um hackeamento ou pela corrupção de agente público. Com base nisso, atua através da sua representação de advogados e atua também juntamente ao ministro Alexandre de Moraes. Interlocução junto ao Banco Central durante o processo regulatório sobre o qual o senhor relator, sem pedi-lo, senhor presidente, porque o senador Davi já tocou a campainha, está chamando. A minha pergunta é, vamos suspender e sair sem relatório ou ele suspendeu lá? Suspendeu a sessão. Reabriu o painel lá. Senador, eu só vou suspender na hora da deliberação do relatório. Vai continuar o relator, vou ao término do relatório do relator, eu vou abrir a discussão e se no momento da votação estiver o plenário, eu suspendo para a gente posteriormente voltar à votação. Depois da reunião volta para nem que seja meia-noite, né? Perfeito, perfeito. Não, com certeza, não tenho dúvida disso. Vamos votar. Agradeço, senhor presidente, pela compreensão e pela responsabilidade de Vossa Excelência. Retomo a leitura. Interlocução junto ao Banco Central durante processo regulatório sobre o qual o escritório do cônjuge assessorava o banco. Segundo amplamente repercutido pela imprensa nacional, o ministro Moraes teria reiteradamente contatado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para obter informações sobre o processo de venda do Banco Master ao BRB e para intermediar a posição do banco perante o regulador. Tal conduta é especialmente grave porque teria ocorrido enquanto o escritório de sua esposa prestava ao mesmo banco serviços de, abre aspas, política de relacionamento com o poder público, pelos quais recebeu dezenas de milhões de reais. A conduta do ministro, ao manter potencial interlocução junto à autoridade reguladora em favor da instituição financeira que remunerava generosamente a Banco da Advocacia de sua família, configura o que se denomina de captura regulatória, situação em que o agente público utiliza seu prestígio institucional para influenciar o resultado de um processo administrativo em benefício de particular com quem mantém vínculo econômico, comprometendo não apenas a independência judiciária, mas a autonomia funcional do próprio Banco Central. A gravidade da conduta, caso venha a ser confirmada, é potencializada pela natureza do processo regulatório em questão, a venda do Banco Master ao BRB, que envolvia potencial risco sistêmico para o sistema financeiro nacional e, portanto, era questão de interesse público da mais alta relevância. Inquirido diretamente por essa CPI, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, confirmou a realização de reuniões com o ministro Alexandre de Moraes, contextualizando os fatos no âmbito das repercussões de sanções aplicadas pelo governo americano contra o citado ministro, mas se recusando, sob pretexto de preservação do sigilo bancário, a confirmar se o Banco Master for objeto das discussões nessas reuniões, consoante as notas taquigráficas da reunião de 8 de abril. Galípolo justificou sua recusa afirmando, aspas, eu tenho acesso ao sigilo dos ministros a partir da conversa com eles e com os familiares. E aí, eu tenho o dever fiduciário por zelar por esse sigilo. Então, as informações que eu possa ter tido do ministro, desse ministro ou de qualquer outro ministro, eu tenho a obrigação fiduciária de zelar por isso. Esse relator insistiu e questionou o depoente, Gabriel Galípolo. Traduzindo, para que a gente possa ter o registro claro, o senhor não pode responder se teve, no conjunto de seus diálogos com o ministro Alexandre, referência a movimentações e atuação do Banco Master? É isso que o senhor está me dizendo? Por conta do sigilo, o senhor não pode publicar? E Galípolo reiterou a justificativa. O que eu estou dizendo é que qualquer tipo de movimentação, extrato ou sigilo de qualquer ministro que possa ter vindo falar comigo ou qualquer outro representante público, eu tenho a obrigação fiduciária de zelar por esse tipo de sigilo nas conversas. Ao final do depoimento do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, diante da manifestação de outros colegas, esse redator retomou o ponto para afastar qualquer ambiguidade, destacando para os registros da comissão que o presidente do Banco Central não afirmou que não tratou do Banco Central, do Banco Master, mas sim alegou limitações em falar sobre o tema devido ao sigilo bancário. Galípolo confirmou essa premissa de restrição fiduciária, arrematando que possui o dever de não revelar os dados quando autoridades lhe confidenciam, abre aspas, informações de sigilo dele, de familiares ou de pessoas que ele tem autorização para abrir, referindo-se a discussões sobre, abre aspas, o que você tem ali no seu extrato, o que você não tem, esse tipo de questão referente a familiares. E aí, presidente Fabiano Contarato, colegas e quem nos acompanha, é muito relevante ressaltar nesse tópico que, obviamente, a simples negativa do fato questionado não configuraria rompimento das regras de sigilo, mas o depoente não o fez. É muito evidente que o presidente Gabriel Galípolo poderia negar, sem romper qualquer questão de sigilo bancário, se assim o pudesse, se assim o quisesse, mas ele não o fez.
Em seguida, presidente e colegas, trato do uso do aparato jurisdicional para perseguir quem revelou o conflito de interesses. A instauração de procedimentos destinados a apurar o vazamento das informações sobre o contrato do escritório da esposa com o Banco Master, em vez de declarar suspeição e afastar-se dos feitos, configura uso abusivo do cargo para fins de autopreservação institucional, incompatível com a honra, incompatível com a dignidade exigidas de ministro do Supremo. Na verdade, honra e dignidade exigidas de qualquer julgador. Na mesma esteira de proteção institucional, em 27 de março de 26, o ministro proferiu decisão liminar em RE 1.537.165, restringindo severamente a requisição e o uso de relatórios de inteligência financeira do COAF. A decisão estipulou novas diretrizes para compartilhamento de dados, exigindo a existência de investigação criminal formalmente instaurada e proibindo o uso de rifles em apurações preliminares. Determinou-se expressamente que essas severas restrições se aplicam também às requisições de informações feitas por comissões parlamentares de inquérito. O momento da decisão, coincidente com o avanço das apurações sobre os milionários repasses do Banco Master à escritório da sua esposa, reforça a percepção de que a jurisdição constitucional foi utilizada para criar obstáculos à rastreabilidade de capitais ilícitos e esvaziar o trabalho investigativo deste colegiado. E aí, Vossa Excelência testemunha, todos os colegas são testemunhas, após essa decisão, nós não tivemos mais acesso à documentação oriunda do COAF, mesmo baseada em solicitação devidamente fundamentada e aprovada por essa comissão. Ademais, no dia 8 de abril de 26, o ministro liberou para julgamento no plenário do Supremo a DPF 919, uma ação apresentada em 2021, que visa impor novos limites e parâmetros para os acordos de delação premiada. Esse movimento, levar a plenário a possibilidade de julgamento de novos limites para delações, ocorre exatamente no momento em que Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e seu cunhado, Fabiano Zettel, preparam-se para firmar acordos de colaboração premiada no inquérito hoje relatado pelo ministro André Mendonça. A ação pautada pede, entre outros pontos, que as declarações de delatores não possam ser usadas isoladamente para a decretação de cautelares ou bloqueios de bens. A liberação atípica desse processo, em uma conjuntura na qual a delação dos operadores do esquema poderia atingir diretamente integrantes do núcleo familiar do magistrado, configura nítido desvio de finalidade e instrumentalização da pauta da Suprema Corte para autoproteção, conduta frontalmente incompatível com decoro, imparcialidade e a honra exigidos da função. Trata-se de conduta que inverte a lógica do sistema de responsabilização. O agente público que deveria ser fiscalizado utiliza os instrumentos de poder do próprio cargo para fiscalizar e intimidar quem exerceu o legítimo direito de informar a sociedade sobre irregularidades de interesse público. Trato agora, senhor presidente, das múltiplas viagens em aeronaves de empresas ligadas ao investigado. O cruzamento de dados da ANAC e do DCA e do Registro Aeronáutico Brasileiro revela que o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, a advogada doutora Viviane Bastos de Moraes, realizaram ao menos 8 viagens em jatos executivos associados a empresas com participação da Daniel Vorcaro, entre maio e outubro de 25, período no qual o escritório da Conge recebia simultaneamente 3,6 milhões de reais mensais do Banco Master. 7 desses deslocamentos foram realizados em aeronaves da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual Vorcaro era sócio por meio do Fundo Patrimonial Blue até setembro de 25. O 8º voo, realizado em 7 de agosto, utilizou um Falcon 2000, pertencente à FSW SPE, sociedade que tem entre seus sócios Fabiano Zettel, o já multicitado cunhado de Vorcaro, multicitado operador financeiro do esquema. A aeronave que, segundo a ANAC, sequer tem autorização para serviço de táxi aéreo. Os custos estimados desses deslocamentos, desses 8 deslocamentos, segundo o levantamento técnico divulgado pela imprensa, superam a casa de R$1 milhão. Mensagens trocadas entre Vorcaro e sua então noiva, Marta Graef, obtidas pela Polícia Federal e compartilhadas com a CPMI e do INSS, confirmam encontros pessoais entre o banqueiro e o ministro, em datas imediatamente anteriores a vários desses voos, afastando a hipótese de mera coincidência. Em 21 de maio, véspera de um dos deslocamentos, Vorcaro relatou a Graef que estava em casa, com Ciro e Alexandre, em referência ao senador Ciro Nogueira e ao ministro Alexandre de Moraes.
Na manhã seguinte, informou que os convidados sairiam cedo. Na mesma noite, Moraes acessou o terminal executivo de Brasília e embarcou em aeronave da Prime Aviation com destino a São Paulo. Em agosto, Vorcaro volta a citar Moraes em mensagens no mesmo período em que o ministro e sua esposa viajaram em aeronave de Zettel. A convergência entre encontros pessoais e viagens em aeronaves do investigado configura indício grave de relação de proximidade sistemática e mutuamente benéfica entre o magistrado e o banqueiro, cujo caso ele poderia vir a julgar. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes classificou as informações como ilações e afirmou que o magistrado jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro, em sua companhia ou na companhia de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. O escritório Bastos de Moraes, por sua vez, confirmou a contratação de serviço da Prime Aviation, mas sustentou que esses deslocamentos seguiam critérios operacionais e que os valores eram compensados com honorários advocatícios nos termos contratuais. Essa justificativa, longe de elidir a irregularidade, a agrava. Se os custos do transporte aéreo do ministro do Supremo Tribunal Federal eram compensados com os honorários advocatícios milionários pagos pelo Banco Master ao escritório de sua esposa, tem-se a configuração de um circuito fechado, em que o investigado financia, simultaneamente, a remuneração da cônjuge e o transporte pessoal do magistrado, situação que também compromete de forma irremediável a aparência de imparcialidade e que é frontalmente incompatível com a honra, a dignidade e o decoro que se exigem de um ministro do Supremo Tribunal Federal.